PC de Oliveira concorda com decisões de Braulio da Silva Machado em Flamengo x Cruzeiro. Tanto flamenguistas quanto cruzeirenses questionaram algumas decisões do árbitro da partida e ele foi avaliado. Vitória com polêmicas. Com gols de Pedro e Fabrício Bruno, o Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã, na noite do último domingo 30 por 2-1. Matheus Pereira descontou para a Raposa. Com o resultado, o CRF segue mais uma rodada na liderança do Brasileirão Série A. O árbitro Braulio da Silva Machado durante partida entre Flamengo e Cruzeiro no estádio Maracanã pelo Brasileirão Série A 2024. Foto: Thiago Ribeiro Agif. Braulio da Silva Machado foi bastante acionado na partida e foi alvo de muitas críticas. Dos 3 gols, 2 foram alvo de reclamações das duas equipes. PC de Oliveira, ex-árbitro e analista de arbitragem, analisou os lances e concordou com as decisões do juiz da partida. Falta de fair play? O primeiro lance que o comentarista de arbitragem do Sport TV analisou foi o lance que gerou o gol do Fly em que o Cruzeiro reclamou da falta de fair play no começo da jogada. Porém, o ex-árbitro destacou que o jogador cruzeirense que caiu, depois levantou e continuou participando da jogada. O próprio Nery se levanta e vai participar da confusão. Então, dá para perceber que não era uma lesão grave. A regra diz que o árbitro deve paralisar o jogo quando ocorrer uma lesão grave. Se entender que foi leve, o árbitro pode dar sequência, explicou PC. O fair play não passa pelo árbitro. Se o Flamengo não opta por chutar para fora, é uma convenção entre os jogadores. A conduta do Braulio foi correta, disse. Toque de mão em gol. Já pelo lado flamenguista, a reclamação foi que Lucas Silva teria começado a jogada do gol celeste com um toque de mão, mas PC destacou que o lance só deveria ser invalidado se o próprio meio-campista tivesse feito o gol, o que não aconteceu. A bola efetivamente bateu no braço do Lucas Silva. No entanto, ele está em uma ação de disputa, não em uma ação de bloqueio, está desequilibrado, caído no gramado. Não é uma mão deliberada, é um toque acidental, analisou o comentarista. O gol só poderia ser anulado se o próprio Lucas tivesse a posse da bola e fizesse o gol. Bola na mão e gol legal do Matheus Pereira, concluiu o PC de Oliveira. Lucas Silva revela que Flamengo venceu o Cruzeiro por um detalhe. É sempre difícil. Rubro-negro do Rio de Janeiro bateu os mineiros pelo placar de 2-1 e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Liderança garantida para o Mengão. O Flamengo segue mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Agora, o rubro-negro do Rio de Janeiro chegou aos 27 pontos e jogou mais pressão para o Palmeiras, que tem o clássico contra o Corinthians. Isso porque no último domingo 30, o Mengão bateu o Cruzeiro por 2-1, com gols marcados pelo atacante Pedro e pelo zagueiro Fabrício Bruno. Matheus Pereira foi às redes pelos mineiros. Enquanto as câmeras flagraram uma atitude de Gerson que chamou a atenção, o meio-campista do Cruzeiro, Lucas Silva, acabou se manifestando sobre a derrota de sua equipe contra os cariocas. Detalhe fez a diferença. Muitos torcedores ficaram revoltados com o árbitro Braulio da Silva Machado por sua atuação na partida. Existe o entendimento que o gol da Raposa surgiu de uma falta sofrida por Gerson, cometida por Lucas Silva. Aliás, o volante cruzeirense revelou após a partida que o gol da vitória flamenguista, marcado por Fabrício Bruno, foi anotado por um detalhe. Isso acabou definindo a partida. Acredito que fizemos um jogo bastante aguerrido contra o Flamengo. No Maracanã, é sempre difícil. Empatamos, sustentamos a partida. Num detalhe, sofremos o gol. Tentamos buscar, mas é levantar a cabeça. Agora, é ter a cabeça erguida e dar sequência, disse na saída do campo. Gabigol mudou de ideia? Enquanto a declaração do cruzeirense veio à tona, o assunto Gabriel Barbosa continua repercutindo. Não houve acordo entre o jogador e a diretoria para sua renovação de contrato. No entanto, uma notícia deu conta que o jogador de 27 estaria querendo permanecer e por isso poderia repensar e aceitar assinar com o mais querido com um vínculo válido por 2 anos. Tite revela motivo da evolução de Pedro no Flamengo. O treinador destacou o bom momento vivido pelo camisa 9. Tite exalta amadurecimento de Pedro. O Flamengo venceu o Cruzeiro neste domingo 30 por 2-1 e permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Tite concedeu entrevista coletiva e abordou sobre o bom momento vivido por Pedro. O treinador revelou que um dos motivos da regularidade do atacante após várias temporadas com a camisa do Flamengo é a maturidade. Além disso, o técnico comentou sobre a importância de Pedro na evolução de Lohan. Pedro cresceu bastante. Maturidade dele. Durante esta semana falei com o Pedro e o Lohan. Pedro, você é um jogador que traz uma responsabilidade grande porque a parte central do gramado como a gente faz por vezes.
O Lohan, com 17 anos, não tem toda a compreensão, mas você ajuda ele a fazer ponto, recordou o treinador do Flamengo. Ele falou, sim. Essas participações em espaços curtos, de compactar, mesmo sendo alto e pivô, ele faz. Ele está fazendo um trabalho físico individualizado. Quando você associa isso a talento, elogiou Tite. Duelo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo visita o Atlético Mineiro na Arena MRV na próxima quarta-feira. A equipe precisa vencer para manter a liderança do Brasileiro e aumentar a vantagem dependendo da combinação de resultados. Tite foi questionado sobre a partida e brincou dizendo que ia curtir a vitória diante do Cruzeiro antes de pensar na partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro 2024. Você estava fazendo a pergunta e eu sorrindo, tipo, me poupa dessa, vai. Quero chegar em casa, agradecer o acolhimento, começar a pensar estrategicamente os jogos. Vou curtir um pouquinho uma vitória importante, merecida, num grande segundo tempo. Disse o treinador do Flamengo antes de lembrar a conversa no vestiário com os jogadores. Começamos bem, uns 25 minutos, aí senti o gol. Falei no intervalo, calma, maturidade no sentido de consciência dos nossos conceitos, ideias. Finalizou Tite. Vale lembrar que Pedro foi um dos 26 convocados por Tite para a Copa do Mundo de 2022. Com a vitória contra o Cruzeiro, o Flamengo abriu 3 pontos do vice-líder Botafogo. Porém, a vantagem pode ser reduzida para 1 ponto já que o Palmeiras enfrenta o Corinthians no último jogo da rodada. Por fim, para acompanhar a partida entre Atlético Mineiro x Flamengo, acesse o site do Bolave Brasil. A cobertura começa 2 horas antes da bola rolar, além de todos os detalhes do pós-jogo das equipes. Decidido, Braz impõe condição para a venda de Gabigol em meio a negociações. Atacante vem movimentando o mercado da bola e destino pode ser Palmeiras, Grêmio, Santos ou Cruzeiro. Novela interminável. A relação entre Gabigol e Flamengo fica cada vez pior. Nas notícias do Flamengo deste fim de semana, foi abordado o fato do clube carioca não desejar mais contar com o jogador. Com isso, vários clubes se interessaram pelo atacante de 27 anos, ídolo da nação rubro-negra, mas nenhum fechou a negociação com o atleta até o presente momento. Apesar de expressar o desejo de se manter no Flamengo, a possibilidade acaba ficando cada vez mais distante. Marcos Braz, por sua vez, decidiu impor uma condição para a venda do atacante. Condição. Marcos Braz, segundo o jornalista Matheus Leal, disse que o Flamengo só liberará Gabigol se receber uma compensação financeira positiva. Entretanto, o contrato do meia está no fim. Caso nenhum clube chegue à quantia agradável desejada por Marcos Braz, o jogador deverá passar mais 6 meses no Flamengo aguardando pelo fim de seu vínculo, podendo seguir livre a partir daí. Porém, a probabilidade do jogador sair do mais querido é muito grande ainda nesta janela de transferências, visto que os clubes estão dispostos a pagar muito bem para ter o jogador. Vitória importante. O Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro com uma grande vitória em cima do Cruzeiro, dentro do Maracanã, pelo placar de 2-1, com gols de Pedro e Fabrício Bruno. Com isso, o rubro-negro se prepara para enfrentar o Galo, fora de casa, em um jogo que promete muitas emoções, visto que a equipe mineira quer a vitória para melhorar a situação no campeonato. Novo goleador. Flamengo decide assinar com atacante de Copa do Mundo. A comissão técnica vem conseguindo lidar bem com os desfalques da equipe, mas destacou a necessidade de buscar por reforços no mercado, em busca de títulos. Mesmo contando com ausências importantes no elenco, por conta de convocações para a Copa América, o Flamengo vem conseguindo apresentar um desempenho contundente em campo, que resultou na liderança do Brasileiro. Sob o comando de Tite, o elenco vem em uma crescente na competição e tem se utilizado da base para evoluir, principalmente com o afastamento de Gabigol. A intenção do jogador é não completar os 7 jogos, para sair na próxima janela de transferência. Diante do momento incerto na equipe, outros clubes demonstraram interesse na sua contratação como Santos, Palmeiras e Cruzeiro. E diante da incerteza sobre o futuro, o jogador será ausência também diante do Atlético Mineiro, diretoria ou no mercado. Diante da saída iminente do camisa 99 da equipe, a diretoria vem se antecipando e buscando um substituto para o jogador. A intenção é buscar por um atacante que tenha condições de brigar por titularidade com Pedro. Alguns nomes vêm sendo monitorados pela gestão e, conforme informações da agência RTI Esportes, a intenção do rubro-negro é iniciar conversas buscando a contratação de Firmino, de 32 anos. Atualmente o jogador está no Al Ahly Jeddah da Arábia Saudita.
O vice-presidente de futebol Marcos Braz se reuniu com a comissão técnica em hoje na Barra da Tijuca, onde ouviu do treinador sobre a necessidade de reforçar a posição. Movimentação no mercado. A intenção da gestão em trazer Firmino é visando a saída imediata de Gabigol, a necessidade de buscar um nome de peso no mercado e a antecipação do planejamento visando o Mundial de Clubes em 2025. Vale destacar, inclusive, que o jogador é visto como um nome de peso, além de uma peça de qualidade para o elenco que tem condições de chegar e assumir a camisa 10 que era de Gabigol. Nenhuma proposta foi realizada buscando a contratação do jogador. Nesse momento, a diretoria adota cautela na negociação, analisando as possibilidades e entendendo o que é melhor para o clube nesse momento.